eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha, mais uma semana. Hoje não vos trago uma receita propriamente dita, mas trago-vos uma ideia que tem a ver com gelados, que é das minhas coisas preferidas de fazer e de comer. Desta vez eu não vos vou dar uma receita de gelados, mas vou-vos ensinar a customizar, a fazer upgrades, a tunear, como quiserem chamar, gelados de compra. Claro que também podem pegar nestas técnicas, nestas ideias que eu vos vou dar hoje e aplicá-las aos vossos próprios gelados. Mas eu aqui ando numa busca incessante pelo melhor gelado de baunilha do mercado e se quiserem já podem ver o primeiro vídeo aqui e então tenho vários gelados de sobra e são ideais para então vos mostrar como é que podem fazer isto. E isto é o quê? Isto é dar uma nova personalidade a gelados que tenham um sabor assim mais básico, sobretudo se tiverem um sabor neutro, como nata ou baunilha é o ideal, mas também podem fazer com gelados, sei lá, de caramelo, de chocolate, não podem ser gelados que já tenham misturados molhos ou pedaços porque então deixa de ter sentido. Então o que vamos fazer é juntar coisinhas aos gelados e assim vamos lhe dar novos sabores, quer seja pela introdução de algum elemento cremoso, um molho, quer seja pela introdução de elementos crocantes. Isto é uma coisa bastante divertida de fazer, o gelado fica depois ainda mais divertido de comer, pode ser uma ideia para usarem às vezes algumas coisinhas que tenham ali de sobra em casa e que não saibam onde é que vão usar, mas sobretudo pode ser uma boa ideia para quando comprarem um gelado e ele afinal não é assim tão espetacular. Digamos que é assim uma boa maneira de o disfarçar. Eu tenho aqui 4 gelados para usar e para transformar em novos sabores e vou fazer 2 mais golosos e 2 assim mais comedidos. Os mais golosos vão ser Oreo e M&M's e Kinder e Nutella. Os mais comedidos vão ser morango e canela em noz. Muito importante, para fazer isto temos de seguir 2 regras. A primeira, o nosso gelado, quando nós formos misturar estes elementos, deve estar ligeiramente amolecido. Ele não deve estar muito duro, senão não vamos conseguir incorporar. Mas não pode estar derretido, porque se estiver derretido, ao congelar outra vez, vai ficar cheio de cristais de gelo. Tirem do congelador, deixem a temperatura ambiente, cerca de uns 15 minutinhos, mas vão controlando. E a segunda regra muito importante é que tudo o que vocês vão juntar ao gelado não pode congelar de maneira muito dura, porque senão depois, obviamente, vai ficar muito duro no meio do gelado e não é agradável comer. Por exemplo, se vocês quiserem dar assim um apontamento de morango ao vosso gelado, não é ideal que peguem em morangos, partam aos pedacinhos e juntem, porque o que é que vai acontecer a um morango se nós o congelarmos? Vai ficar extremamente duro. Então depois vocês vão estar a comer e vão encontrar assim umas pedrinhas de morango. Então o ideal aí, por exemplo, é usar uma compota de morango. Molhos como doce de ovos, lemon curd, qualquer compota, uma ganache um pouquinho mais ligeira, Nutella, todos estes molhos podem ser usados para criar assim um efeito mármore pelos gelados. E depois para os elementos crocantes podem juntar pedacinhos de chocolate, pedacinhos de bolacha ou pedacinhos de frutos secos, por exemplo. Começamos com este gelado goloso de M&M's e Oreos. Para isso vamos partir os M&M's assim ligeiramente. Eu gosto de os colocar num saco e dar-lhe assim umas pancadas com o rolo da massa. Eles não devem ficar pulverizados, devem ter ainda bastante textura. E as bolachinhas Oreo vamos também picá-las em pedacinhos assim mais ou menos de 1 centímetro. Vamos colocar tudo numa tigela grande, damos uma mexidela e esta tigela deve ser grande o suficiente para nós colocarmos 1 litro de gelado e podermos estar a mexer à vontade. O gelado deve estar com esta textura molinho, mas que ainda tenha uma boa estrutura. E agora vamos com uma espátula dura ou com as costas de uma colher grande misturar tudo muito bem, de maneira a mantermos uma consistência uniforme em todo o gelado, também de maneira a que ele não fique demasiado mole durante todo este processo e, sobretudo, distribuindo uniformemente os pedacinhos de M&M's e Oreos. E claro que estas quantidades que eu vos deixei aqui são completamente adaptáveis ao vosso gosto, podem pôr menos ou mais e agora que já está tudo bem distribuído, voltam a colocar numa caixinha e levar ao congelador pelo menos umas 2 horas antes de comerem. Ou então podem comer já imediatamente, vai ficar assim tipo uma McFlurry. Outro gelado goloso é o de barrinhas Kinder com Nutella.
A Nutella deve estar assim bem molinha. Se a vossa Nutella estiver mais espessa, levem-na uns segundinhos ao micro-ondas para ela estar com esta textura. Cortamos as barrinhas Kinder em pedacinhos pequeninos e colocamos de novo numa tigela grande, juntamente com o gelado, e a Nutella vamos colocar de maneira diferente. Aqui vamos só misturar as barrinhas Kinder com o gelado, tal e qual como fizemos há pouco com as Oreos e com os M&M's. Quando já estiver tudo bem distribuído e o gelado com uma textura uniforme, vamos colocar numa caixinha para depois levarmos ao congelador e vamos fazer isto agora por camadas. Um pouco do gelado, um pouco da Nutella e depois misturamos com uma colher só assim na superfície. Isto vai fazer com que a Nutella fique assim marmorizada pelo gelado e não se distribua totalmente. Esta é a maneira ideal de se misturar elementos cremosos. Vamos continuar até terminar o gelado e a Nutella. E a mesma coisa vai para o congelador pelo menos 2 horas antes de comer. O de morango é dos mais simples de fazer, é só usar uma compota e, aliás, podem substituir a compota de morango por qualquer outro sabor. Vamos colocar na mesma o gelado na tigela grande e, apesar de irmos misturar a compota, como fizemos com a Nutella, já na caixa para congelar, vamos também alisar o gelado, ou seja, uniformizar completamente a textura, deixá-lo bem cremoso para que depois ele fique com umas camadinhas mais bonitas. Então colocamos um pouco do gelado, um pouco da compota e espalhamos à superfície do gelado para criar este efeito marmoreado. Se quiserem podem incrementar aqui com uns pedacinhos de biscoito, uns pedacinhos de chocolate, vai ficar ótimo também. E vamos continuar até terminar o gelado e a compota. E lá vai ele para o congelador para voltar a ficar mais firme antes de comer. O último vai ser de canela e noz. Eu estou aqui a usar nozes cruas, mas se quiserem podem tostá-las, que elas ainda vão ficar mais aromáticas, e vamos picá-las bem picadinhas em pedaços pequeninos, colocar esses pedaços numa tigela grande, juntamos aqui também a canela e agora vamos juntar o gelado, que deve estar, como já sabem, bem molinho, e vamos misturar muito bem. Aqui vamos requerer um pouquinho mais de energia para distribuir completamente toda a canela pelo gelado. Veem que ele até fica ligeiramente mais molinho que os outros, mas está prontinho a colocar na caixinha para depois levar ao congelador umas horinhas antes de comer. O mínimo são 2 horas, mas o gelado pode lá ficar imenso tempo, vai depender da validade do vosso gelado e do que usarem para colocar. Este estava no congelador já há dias e agora para servir molhamos a colher em água morna, secamos e agora sim tiramos umas boas bolas de cada sabor. Este é o de M&M e Oreos, este é o de Kinder e Nutella, o de morango, dá bem para ver o efeito marmoreado e por último o de canela e noz. Provar estes 4 gelados com sabores novos, posso afirmar que gelado de baunilha é bom, mas gelado assim incrementado eu acho que é ainda melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desta ideia, espero que a ponham em prática e deixem-me nos comentários quais destas versões é que vocês mais gostaram e quais as versões vão fazer aí por casa. Vejo-vos na próxima semana. Tchau, tchau!